Buenas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desta série onde a gente vai buscar personagens que fazem a diferença no agronegócio. Hoje um episódio especial para mim porque vamos falar de vendas, de gestão de vendas e os nossos convidados hoje são de fato muito relevantes dentro daquilo que eles fazem e na minha vida também. Ao meu lado aqui no dia a dia e nesse episódio, Diogo Fraga e o Jarbas Menezes, que em algum momento era o Jota e agora é o Jarbas Menezes, tá? Diogo, eu vou pedir para você se apresentar primeiro, para depois eu voltar aqui com o Jarbas. Galera, obrigado pelo convite aí, primeiramente. Então, sou o Diogo Fraga, sou gerente de operações aqui na Agrocontar, né? Estou aqui trabalhando em prol do agro aí há já mais de 7 anos e uma missão muito satisfatória, né? Poder fazer diferença, né? No dia a dia, né? Do produtor rural, do distribuidor de insumos em especial, né? De toda a cadeia do agro. Tá? Sempre trabalhei com contabilidade, mas com agro, a Agrocontar foi a primeira experiência. E foi um sentimento de que completou a minha carreira, né? Sempre gostei muito do agro e quando a gente vê, né, pode conciliar, né, essa especialização técnica da gente com o que a gente gosta e ver que isso faz diferença na vida dos outros, de empresas, do Brasil de forma geral, é mais gratificante. Bacana demais. Missão minha isso hoje é extrair o máximo aqui do Jarbas. O Jarbas, com quem eu tive o prazer de estudar durante os 4 anos da minha graduação. O Jarbas, naquele momento, já era um potencial enorme de profissional, se destacava entre todos nós por todo conhecimento, por tão jovem já demonstrar, por uma atitude, uma postura que de fato fazia diferença dentro da nossa sala. E naquele momento já ocupava uma cadeira importante dentro de uma empresa muito relevante dentro de Patos de Minas. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, Jarbas. Não, tranquilo. Eu sei que há pouco você construiu uma casa, né, mudou com a sua família para essa casa, vi algumas fotos ali nas suas postagens. Eu queria que você me descrevesse essa casa, fisicamente essa casa. Fisicamente, ela foi pensada para que ela pudesse acolher a minha família. Então, isso faz bastante diferença nessa lógica. Então, quando você se muda para um ambiente que não foi planejado por você, você se adapta àquele ambiente. Quando você tem essa oportunidade de fazer uma experiência, fazer um espaço para poder... a mentalidade que eu tenho com minha esposa é que é onde que nossas filhas, e agora mais um filho também, onde que nossos filhos vão construir as memórias deles, então isso é bem importante. E a casa tem um significado muito grande para mim, porque eu digo muito porque a gente tem que pensar com coisas bem subjetivas, que é o imaginário, especialmente das crianças. Como é que é a visão? O que ela consegue se conectar no dia a dia? O que ela enxerga? Ela costuma levar aqui para a percepção dela de mundo, de como é que ela enfrenta a vida, de como é que ela enfrenta as coisas, como é que ela olha para as coisas, de acordo com o olhar que ela tem para o dia a dia. Então eu tenho um espaço amplo, onde que o espaço que seja Quantos bonito... quartos? São três suítes. Para que eu pudesse acolher bem. Churrasqueira que eu sei. Churrasqueira, parrilha, esse não pode faltar, o Recanto do Guerreiro. Então assim, todo esse cuidado é bem importante que a gente tem, porque ele simboliza que essa questão de amplitude, de mente aberta, de conexão, um espaço para conviver, ela tem que levar minhas filhas, meu filho vai levar isso para a vida deles, assim. Então é bastante significativo para nós. Bacana. Quando eu te conheci, Jarbas, você morava próximo à minha casa, né? A gente morava próximo, você até me comentou ontem a rua que era... Travessa Vicente Osório. Travessa Vicente Ubar. Travessa Vicente Osório Ubar. O Jarbas, eu sabia que ele estava chegando na casa dele, eu morava a uns 100 metros de distância em outra rua, mas eu sabia que ele estava chegando na casa dele em função do barulho da RD dele chegando. Um clássico. Um clássico, né? Clássico. Então isso lá pelos idos de 2002, 2003, né? O Jarbas está chegando, o Jarbas está saindo pelo barulho da moto RD que ele tinha.
naquela casa que você morava ali com os seus pais. A sua nova casa, ela me trouxe muito a lembrança de como a sua história, a sua jornada dentro do agronegócio, a sua jornada dentro da comunicação e dentro do tema comercial, vendas e gestão, começou. E eu vi essa história nascer e representa bem no ponto que você está hoje e aquilo que eu vi lá no início. Fico muito feliz, te parabenizo pela família, pela casa. Agora, o que eu perdi aí no meio desse tempo foram alguns eventos importantes da sua vida, da sua carreira, que te levaram a poder ter o que você tem hoje. Tanto em questão de carreira, status, família, a própria casa. Existiu uma construção aí. Eu queria que você trouxesse para se apresentar o que o Jarbas construiu nesses últimos aí 21 anos, 22 anos de história e principalmente daquilo que te credencia a falar hoje sobre esse tema extremamente importante para o mundo do agronegócio, que é vendas. É importante você tocar nesses pontos aqui, porque eu digo que o trabalho com vendas é o meio mais democrático de ascensão de vida e eu defendo sempre essa bandeira porque funcionou para mim. Então não estou contando de algo que eu ouvi falar, não. Foi a transformação de vida que eu pude acessar graças ao meu trabalho na área comercial, na área de vendas. Por que eu digo que é uma área muito democrática? Porque ela é extremamente meritocrática. Não meritocrática no sentido de que todos vão ter oportunidades iguais e que todos partiram de condições iguais. Mas ela é muito meritocrática no sentido de que se tem um espaço onde que você é remunerado por aquilo que você entrega é na área comercial. Então, de longa data, desde o início da faculdade, idos aí 20 anos, já tive essa oportunidade de ter contato e me embrenhar por perfil, por aptidão, por oportunidades, por graça divina, de me embrenhar aqui para essa área voltada mais para a parte de negócio, para a parte comercial. Então eu fui muito produto desse meio e sempre já me conectei nessa área logo no início da faculdade, as oportunidades vieram muito por conta dessa dedicação, por esse esforço. E eu consegui enxergar desde muito cedo de que, olha, se você se desenvolver, se você for pela área comercial, se você passar a entender a área comercial como uma carreira, tem muita gente que está na função de vendas, que ele está como vendedor, mas ele não é vendedor, ele não é um profissional de vendas. Se você começa a ter essa percepção de que não, esta é uma carreira e como toda carreira ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, é importante buscar a formação, eu ter um olhar estratégico para minha atuação profissional, o que me falta, o que eu preciso desenvolver, para que lado eu devo correr, para como eu devo crescer. Se você olha dessa forma, você se desenvolve e aí você consegue gerar mais negócios, resultados vêm e o dinheiro vem, a remuneração vem. Então fica muito claro essa máxima aqui de se você que tem perfil, tem aptidão, vá pela área comercial porque ela de fato vai levar até onde você quiser. Realmente as oportunidades não têm limites quando a gente trabalha na área comercial, se você faz um bom trabalho. E essa visão começou que essa área comercial, esse talento, esse desenvolvimento, ele começou em outras unidades de negócio, outros tipos de negócio. E eu costumo dizer que depois que você adquire o olhar para operações comerciais, tudo que você olha é operação comercial. Nós falávamos aqui agora há pouco, em outra oportunidade, de como que esse olhar para entender como é que é possível gerar receita em qualquer modelo de negócio. Nós temos que lembrar que isso é algo muito importante porque todo negócio ele existe para vender. É a finalidade principal de qualquer negócio. Então, não importa com o que você trabalha, o que você vende, com o que você comercializa. Se você vender, a sua empresa vai prosperar, ela vai crescer e vai se desenvolver. Isso é um fato. Então, quando você adquire a habilidade de ter um olhar para operações comerciais, conseguir fazer diagnóstico, entender o que falta nessa operação, como é que ela pode escalar, como é que ela pode ser mais rentável, como é que ela pode se desenvolver, você consegue fazer intervenções em qualquer modelo de negócio. Então já tem 20 anos que eu venho militando nessa área, na área comercial como um todo. Já comecei em empresas do agronegócio, depois fui para o mercado da educação, tive uma empresa própria e de diversas oportunidades foram surgindo, uma delas até por uma vocação natural da nossa região, de onde a gente veio, de Patos de Minas, que é uma área de agro muito diversificado, uma cadeia muito importante
da produção de leite, genética suína, café, milho, soja, lavouras de todos os tipos aqui. Então, por essa vocação local, alguns anos para cá, 5, 6 anos, eu me especializei em cuidar de operações comerciais voltadas para o agro, porque algumas coisas começavam a me ficar curioso, me deixavam curioso. Esse olhar de operações comerciais, que você olha para todos os negócios e consegue observar, pontos de melhoria, coisas que funcionam não tão bem, aconteceu com o agro. Eu comecei a observar como é que, primeiro, a questão da formação da mão de obra, né? Além desse trabalho na área comercial, também trabalho como professor universitário voltado para a formação, sempre com as disciplinas na área de marketing, na área de gestão de equipes comerciais, gestão de administração de vendas, os cursos que têm essas ações relacionadas, os cursos de MBA, do agronegócio, pós-graduações. Então, eu comecei a ter contato com profissionais do agro. Eu percebi que o pessoal queria ir trabalhar com agro, mas eles vinham de uma formação técnica, como agrônomos, como veterinários ou como zootecnistas, e o sonho de carreira da maioria deles era entrar na área comercial, porque realmente, conforme falando anteriormente, paga muito bem. Só que é o seguinte, o pessoal queria ir para a área comercial, quer ir para a área comercial, só que sem nenhum tipo de formação nessa área. Eu bato na tecla e insisto bastante que nenhuma faculdade no Brasil prepara os agrônomos, veterinários ou tecnistas para trabalhar na área comercial. Então, me parece E você sabe muito bem disso, que você ainda é professor, né? Isso, eu continuo, eu percebo no ambiente de sala de aula, tenho contato com esses profissionais, então a gente percebe o que falta a esse pessoal. Me parece uma incongruência muito grande, onde que, como é que as nossas universidades não estão preparando os profissionais para aquilo que eles querem atuar. Então, isso criou uma percepção que eu consegui identificar também no mercado, porque quando eu ia para as operações comerciais, começou a aparecer muita proposta para eu poder fazer diagnósticos, consultorias, formações dentro das empresas do agronegócio. Eu comecei a perceber que aquele profissional da área técnica, com a formação técnica, que queria ir para a área comercial, ele realmente foi sem formação. E normalmente o melhor método de formação de profissionais de vendas que nós temos chegou um novato, coloca para rodar com mais experiente. Só que quem que formou esse mais experiente? Qual que é a bagagem que ele teve? E a gente percebe que muitas empresas vêm repetindo um padrão que é uma falta de conhecimento, uma falta de técnica, uma falta de habilidade mesmo para lidar com o trabalho de vendas. As pessoas só fazem. E assim elas vão fazendo. Então, perceba, eu tenho uma deficiência de formação naquilo que as universidades oferecem, que elas colocam no mercado hoje. As empresas tinham uma dificuldade muito grande de qualificação. Então, pensei assim, se as pessoas recrutam, selecionam pessoas que não têm a formação, pelo menos elas vão treiná-las, não por falta de opção. Então, aí que começou a se abrir uma janela de oportunidades muito grandes, e onde eu me especializei nos últimos 5, 6 anos, somente em operações comerciais do agro. E isso se desenvolveu em formato de negócio voltados para palestras, para sensibilização, para formação, os cursos de formação de profissionais nessa área e para consultorias, onde que eu apoio as empresas a estruturarem processos comerciais. Porque imagine, se quem está trabalhando com vendas, está fazendo o trabalho de vendas, é um técnico que não teve formação em vendas, e o pior, normalmente quando você tem uma oportunidade para gestor de uma área de vendas, promove-se o melhor vendedor que já veio sem uma habilidade de vendas pré-concebida. Então você vai perpetuando nas empresas essas equipes comerciais sem ter a devida formação. Imagine a gestão que esse profissional vai fazer. Ele só sabia mal e porcamente vender. Sim. Mas ele sabe gerir uma equipe de vendas? O que me chama muita atenção nessa construção do seu know-how, da sua história dentro desse tema, é que o Jarbas, como ele comentou, é professor, então tem uma formação acadêmica aí, né, Jarbas? Você fez administração, depois se especializou no mestrado, né? Isso, depois com 2 MBAs aí, um voltado para gestão comercial, na Fundação Getúlio Vargas, e outro na USP, voltado para agronegócio, e um mestrado voltado para essa área de estratégia, competitividade e inovação. É um olhar muito completo, né? Da experiência junto com o conceito. Daquilo que ele enxergou, viu e viveu com aquilo que a gente tem de teoria da academia. Então, eu julgo que uma visão muito completa, por isso essa clareza no contexto de vendas, do contexto da área comercial e a clareza na prática daquilo que acontece no dia a dia. E no dia a dia, Jarbas,
Um dos papéis que a contabilidade, que nós enquanto Agrocontar temos aqui dentro, é de demonstrar a realidade do nosso cliente através de números e através desse número construir indicadores que possam de fato trazer a realidade da empresa e aquele empreendedor, aquele empresário ou aquele gestor possa tomar as melhores decisões. Até porque aprendemos lá na faculdade que não é quantificado, dificilmente não vai ser gerido, né? Então, esse é um dos papéis, um dos propósitos que nós, enquanto Agrocontar, temos. O Diogo é um dos nossos responsáveis, é um dos sócios da Agrocontar, um dos responsáveis por consolidar as informações do nosso cliente, levar, interpretar, discutir e apoiar no direcionamento estratégico desses clientes. Diogo, vendas na distribuição de insumos agrícolas. Como é que você tem enxergado isso nos últimos tempos? Se a gente for falar de impacto das vendas dentro da dinâmica do distribuidor, não tem nada, pouca coisa mais importante do que isso. Mas temos aquela relação entre vender mais, de fato, vai expressar uma última linha que seja boa para o distribuidor de insumos. Como é que você tem vivido essa dinâmica? E aí depois a gente volta para o contexto que o Jarbas colocou da má formação ou da necessidade da formação do vendedor dentro do agronegócio. Esse é um ponto, acho que muito importante, relevante, e acho que vem muito a calhar com essa questão de treinamento, conhecimento e capacitação também mesmo das equipes, né? Hoje o que a gente mais se depara no decorrer do dia a dia, né, nas apresentações de resultado, quando a gente vai discutir um número com o cliente, é isso, tem uma vontade de crescer vendas muito grande, mas às vezes quando não muito bem mensurado, eu vou crescer em qual produto? Em que gama do meu portfólio aqui que eu vou atacar? Né, qual é a margem real, né, que eu vou conseguir alcançar nesse produto versus os custos que eu tenho? Que a gente percebe muito que, em muitos casos, as empresas que crescem muito aceleradamente, sem essa organização, acabam assumindo um custo operacional, custo de vendedor, custo da própria operação, né, do back-office da própria empresa mesmo, para poder tentar alavancar aquelas vendas, porém, crescem com produtos que não te dão, às vezes, uma rentabilidade tão grande, e isso acaba se tornando um prejuízo no final, porque além... eu aumento um custo que depois a minha margem não consegue pagar aquele custo, além do risco muito grande, porque eu trabalho com uma margem pequena. E a gente está vindo aí, né, em especial 23 para 24 agora, um exemplo claro que nós estamos discutindo todos os dias, de inadimplência muito alta. Então, às vezes eu cresço muito minha venda sem um planejamento e aquilo vira depois um prejuízo ainda maior. Já não banca a minha operação, ainda pode virar um prejuízo maior quando eu penso na inadimplência que isso pode gerar. E a gente discute constantemente, e é o que a gente sente muito, é que às vezes, muitas das vezes falta um planejamento. Primeiro, parte da informação que não é tão clara. Às vezes chega num cliente novo ali, ele vende um grupo de produtos, ele tem um fornecedor que ele representa. Mas o que realmente cada item está dando, cada grupo está dando, muitas vezes ele não está vendo. Né? Tem uma planilha, às vezes ali, que apura-se, né, uma margem esperada, um custo esperado, mas que muitas vezes não representa a realidade, e é um dos principais desafios, já, mas no primeira reunião, quando a gente vai no cliente, às vezes demonstrar para ele que o número que nós estamos levando é a empresa dele, que muitas vezes destoa muito, né? Da percepção dele. Então é um trabalho de convencimento. E quando a gente vai, parte, né, daquele número, que eu tenho informação na mão, e vai para um planejamento, a gente vê a importância de ter uma estruturação de vendas bem feita, uma equipe bem treinada, eu saber exatamente qual que é meu produto ali, vamos dizer assim, que é aquele necessário para poder fechar um pacote, mas qual que é aquele que eu quero focar, que vai me dar um maior resultado, né? E às vezes isso se mistura. A gente percebe muito, o pessoal trabalhando, às vezes, focando num produto, achando que aquilo está dando dinheiro, e na verdade é o que está consumindo mais energia e não traz resultado. E isso realmente é falta de informação, falta de preparo, pessoas ali às vezes à frente que quer vender, está focado em entregar o produto, em gerar volume, mas não vê que o mercado está cada vez mais competitivo, mais desafiador, e o planejamento é fundamental, é essencial, desde o tributário até a construção do portfólio, capacitação geral, né? Não tem como. O Jarbas
trouxe na última fala dele um contexto a respeito de como os profissionais saem da academia, saem da graduação, né, despreparados, né, ou necessitando se preparar para, de fato, aproveitar as oportunidades dentro do agronegócio. Eu acredito que seja consenso entre nós que o mercado do agro tem ótimas oportunidades. Existe ainda muitas vagas para serem preenchidas e existem muitos agrônomos que, por algum motivo ou outro, não conseguem preencher essas vagas e não conseguem aproveitar aquilo que esse segmento nosso tem de bom, né? Eu acho que pensar no processo que a academia faz de não preparar para essa linha é um debate muito profundo dentro da grade que se tem ali dentro da formação desses profissionais. Por outro lado, e aí, Jarbas, eu quero que você me traga a sua visão, o quanto é necessário que esse profissional se especialize para aproveitar essas oportunidades e o quanto é importante e quais os meios que uma empresa tem para capacitar esse profissional depois que ele chega para dentro da empresa. O Diogo começou lá no planejamento para vir cascateando até a gente chegar nesse ponto aqui que é da formação do vendedor, né? Não adianta um bom planejamento se a gente não tem quem faça a execução. Então eu quero explorar com você como preparar o profissional para de fato performar em vendas dentro do agronegócio. Antes necessariamente de falar do como preparar esse profissional, é importante a gente mencionar o porquê preparar esse profissional. É importante que a gente entenda que qualquer negócio, para que a conta feche, você pode atuar em duas frentes. Uma na redução de custos e outra no aumento de receitas e na margem de lucratividade. Então o que acontece? Eu bato bastante na tecla que se as empresas, se as revendas, as distribuidoras, se as concessionárias de máquinas e implementos tivessem o mesmo nível de esforço e de energia, se eles dedicassem o mesmo nível de esforço e energia que eles dedicam para tentar reduzir os custos, poder ter esse planejamento na geração de receita, que é um olhar que a gente tem que ter também. Nós falamos mais cedo, né, Jarbas? No outro momento. A redução de custos, ela tem um limite, né? É um esforço muito grande, eu tenho um limite. Eu não vou conseguir zerar meus custos 100%. Onde, por outro lado, se trabalhar na parte de vendas, estratégica comercial, aquilo não tem fim. E às vezes 1% que a gente melhora numa margem de venda é 20% de custo ali que eu consigo otimizar. Exato, porque como a gente tem às vezes operações comerciais muito enxutas, porque não tem fábrica, então a capacidade de diluição de custos fixos é muito grande. Porque imagine, se ao invés de estou falando que não seja uma preocupação importante, é fundamental o controle de custos, dizem que custo é igual a unha e tem que cortar sempre. Mas é importante que você entenda, até onde você pode chegar com o limite de custos é limitado. Agora, qual é o limite para a sua capacidade de expansão de receita? Não existe. Você pode expandir para mais áreas, para mais portfólios, para mais vendedores, para mais clientes. Então, e tem uma outra coisa importante. Todas as vezes que você tem uma oportunidade de comercializar, de vender mais e não faz, você não se ajuda e ainda ajuda a concorrência. É a coisa mais alguém vai fazer. Não existe vácuo de mercado. Se a sua empresa está deixando de aproveitar aquelas vendas por deficiência na formação da sua equipe, alguém está vendendo, normalmente seu concorrente. Então perceba que você, todas as vezes que consegue crescer a sua equipe, crescer o desempenho de vendas, você enfraquece o seu concorrente. Então esse olhar do porquê é muito importante, porque se eu investir o mesmo nível de energia e de esforço, além da redução do custo, mas também para poder gerar mais receitas, os meus resultados financeiros são ilimitados. E outra coisa que vem agora, como a gente pode fazer isso aqui? Se eu percebo, o primeiro passo é uma situação de diagnóstico. Eu de fato não tenho o perfil, a quantidade e a qualidade da mão de obra de vendas necessárias, então eu tenho que começar por um trabalho lá na parte de gestão de recursos humanos. Eu falo bastante nisso nas empresas por onde eu passo, que além da questão do treinamento, da formação, é necessário um olhar muito importante
para recrutamento e seleção. Porque o alcance daquilo que você consegue chegar com a sua equipe, ele é limitado com um treinamento ou com uma formação, ele é limitado pela capacidade, pelas aptidões daquele time de vendas que você tem. Então, por exemplo, sangue no olho, necessidade, vontade de autorrealização, o autocontrole durante uma negociação, são características que são da pessoa e aquele não tem treinamento nenhum que vai conseguir instigar aquilo na pessoa. Então, a partir do princípio de que você conseguiu recrutar e selecionar profissionais com um perfil para trabalhar na área comercial, entregar o conhecimento, que é o que ele tem que saber, e as habilidades, que é o que ele tem que saber fazer, aí é com a gente. Aí é um trabalho de formação que a gente consegue fazer. E hoje, dentro dessa proposta, as intervenções que eu tenho na empresa, que chama-se Academia do RTV, especializada em processos e informações na área de equipes comerciais do agro, a gente parte desde formações para aquele profissional, para aquela empresa que reconhece que não dá para eu poder ficar disputando o profissional com outras empresas, e é uma realidade que a gente falou em outra oportunidade aqui, desse movimento de concentração, quase sempre financiado por fundos de investimento, e o fundo de investimento tem um apetite por crescimento que não é orgânico. Ele não vai abrir uma loja, levantar uma porta e crescer ali uma carteira de clientes. Ele quer chegar e tomar a carteira de clientes de alguém. Então, a melhor maneira de fazer isso aqui numa venda tão relacional que é a nossa no agro é contratando um profissional. Então, essa disputa desenfreada para quem oferece o melhor pacote de benefícios, o melhor carro, a melhor remuneração para trazer os seus consultores, o pessoal viu que é uma disputa sem fim. E o que acontece? Muitas, inteligentemente, perceberam que eu tenho que ter o meu próprio processo de formação de profissionais. Então, a gente tem formações desde para esse profissional que está agora saindo da faculdade ou que ainda está na faculdade num papel de trainee, de estagiário. Às vezes ele é um AT, um assistente técnico que já está ali se conectando com a área comercial, ele já foi bem recrutado, selecionado. Chega a hora de a gente poder ter esse olhar de, beleza, precisamos oferecer uma formação das competências para um profissional de vendas. Só que além dessa formação para esse profissional que está no início da carreira, também tem aquele profissional que já está no mercado há mais tempo, que às vezes ele até tem uma boa performance, só que ele não consegue explicar muito por que ele consegue performar bem. Então, ele precisa de um pouco de conhecimento para ele poder conseguir ter uma lógica, um raciocínio, precisa acessar intelectualmente por que ele performa bem, porque ele consegue repetir boas práticas, repetir movimentos, repetir coisas que ele sabe que funciona, agora ele entende por que funciona. E aí a gente tem informações muito mais complexas, mais avançadas para esse profissional que já está no mercado há mais tempo. E além disso, sabendo desse efeito que nós vimos que começou lá na deficiência de formação na universidade, que ele foi para a área de vendas, depois ele ascendeu uma posição de gestor, ele foi crescendo sem ter a devida formação nessa área. E aí entra um papel nosso de também fazer um trabalho que é uma mentoria junto com uma consultoria, onde que eu pego os gestores atuais, os sócios, os donos, o gerente comercial, o diretor comercial, e a gente faz um trabalho de desenhar, redesenhar ou desenhar, se for o caso, todo um processo de gestão de vendas muito completo, que passa desde as atividades de planejamento, que vai discutir coisas como definir orçamento de vendas, como é que você define as suas metas, como é que você monta um plano de remuneração, como é que você determina qual que é o melhor formato de contrato de trabalho, se eu vou para uma equipe de vendas própria, com um regime CLT ou uma equipe terceirizada, passando por um momento de implementação, que é a hora que eu vou colocar essas equipes no campo. Como é que eu vou dividir esses territórios? Como é que eu vou especializar a minha equipe? Será por produto, por tamanho de clientes? E chegando àquela parte principal de avaliação e controle, que é como é que eu vou gerir os conflitos de canais de vendas que eu naturalmente terei, e como é que eu vou montar um sistema de avaliação que seja capaz de representar de fato quem são os meus melhores consultores técnicos de vendas. Então percebe que eu digo que é uma mentoria e uma consultoria porque eu ensino, a gente desenvolve, não é um trabalho feito para aquela revenda, é feito por aquela revenda, junto com os gestores, com os profissionais que tem lá, para que eles possam colocar aquilo em prática e andar com as próprias pernas. Perfeito. Diogo, isso vai desaguar lá na sua demonstração, vai ter impacto lá naquilo que você leva de informação para o nosso cliente. Vou desenhar o contexto da AgroContar e aí a gente expande para a distribuição de insumos, que o Jarbas já mencionou muito bem. A gente passa por uma concentração, processo de consolidação de mercado no agro nos últimos anos. Isso fez com que a competitividade mudasse de patamar.
trouxe, por um lado, um arroxo em relação à precificação, exige muito mais do gestor de vendas, do vendedor, estar preparado para colocar a sua solução no meio de tantas outras disponíveis para o mercado. E nos últimos anos a gente vê um arroxo, talvez nós tivemos um cenário diferente por questões mercadológicas em 2021 e 2022, né? Mas qual que é o cenário da distribuição de insumos agrícolas hoje em relação a margens e a despesas? Quais os números médios dentro desse ambiente que a gente vive? E a gente sempre fala que o agro ele é cíclico, né? Até em conversas nossas a gente sempre comenta muito sobre isso. E tudo sinaliza que nós estamos, né, já entramos, né, num cenário de baixa. O ano de 2023 já começou a refletir isso, né? Queda nas commodities, queda nos preços dos insumos agrícolas. Aí às vezes faltou um pouco de planejamento, que as empresas acabaram passando um pouco estocadas, né? E agora as margens despencaram em reflexo disso, onde eu tenho um produto com um preço mais alto no meu estoque e tive que comercializar ele para poder girar, né? Não podia ficar com aquele parado, por um preço mais baixo, em alguns casos até abaixo do preço de custo. Então o ano de 2023 já foi um ano bastante desafiador. 24 também inicia muito parecido, a gente com a tendência mais um pouco de estabilização, acho que já deu uma ajustada, mas também com margens baixas. O que quantifica isso para a gente? O que é uma margem, vamos falar no cenário de 2023, o que é a margem, a linha final antes dos impostos de uma empresa saudável? Certo. Aliás, desconstrua isso para a gente, Diogo. Parta lá do 100% da venda líquida, custo de mercadoria vendida, depois me traga despesas e aí a gente fala um pouquinho sobre o impacto do financeiro até a gente chegar nessa linha final. Perfeito. O Brasil, devido ao seu tamanho, às vezes assim, regiões variam um pouco de uma para outra, né? Então nós vamos ter uma diversidade até nesse resultado. Mas em regra geral, historicamente, né, a distribuição já tinha uma margem ali final baixa. Vamos dizer assim, vou começar por ela na casa que era entre 4% e 5% de margem. Vivenciamos 2 anos aí, né, que as margens de vendas aumentaram, saiu de uma margem de venda média ali de 15% e ultrapassaram ali 20%, 25% em alguns casos, com margem de venda bruta de produto, né, porque os preços dispararam, então eu tinha estoque, eu aproveitei essa onda. E aí chegamos numa linha final aqui nos últimos anos de 10%, 12%, foi muito comum, muitos clientes nossos alcançarem. E isso para a distribuição de insumo especial era uma margem fora da realidade. Claro que a gente falou, mais uma vez, né, tem regiões que isso é mais comum, a gente pega o Mato Grosso, às vezes ali com volume, um esforço de venda maior, competitividade, por atender grandes propriedades, ali traz uma realidade melhor porque o custo operacional fica mais baixo. A gente vai com um custo operacional que aqui, por exemplo, no Centro-Oeste, né, exceto o Mato Grosso, gira entre 8% e 11%, vamos dizer assim, de custo operacional, né, e lá no Mato Grosso, 2,5%, 3% é muito comum de se encontrar. Por quê? Pouco esforço de venda, pouca estrutura para atender grandes propriedades. Né, a gente, um vendedor consegue entregar um volume grande de produtos e com isso gerar um volume grande de vendas. Então, a gente trabalhava em 4%, atingimos aí 10%, 12%, 15% nos últimos 2 anos e esse ano aí muita gente fechando negativo. Né, esse ano foi o ano que a gente até falou muito, comentou muito. O pessoal trabalhou para o 0 a 0, né? Se quem conseguiu fechar no 0 a 0 já pôde comemorar. Mas nós fechamos aí com uma média de mercado nossa aí com 4% negativo. Então assim, é um negócio que movimenta muito em termos financeiros, em termos de volume transacionados, sim, mas que a última linha ela é muito arrochada, ela é muito apertada. E aí tudo começa naquilo que o Jabas tem falado: planejamento de vendas, estruturação de equipes na preparação dos vendedores. A partir desse movimento, dessa preparação, tudo se desencadeia até a gente chegar aí nessas margens que são muito apertadas. E a gente falava mais cedo sobre as sequências, né? É muito nítido quando você vai num distribuidor de insumos e ele não tem processos.
tanto de gestão quanto na área de vendas, seguramente ele vai performar abaixo daquela média de mercado. Jarbas, dentro da formação do distribuidor de insumos, a gente falou sobre isso, de maneira geral, e eu vou falar naquilo que é distribuidor raiz, né? Não trago os grupos consolidadores aí para dentro desse contexto, mas a distribuição raiz ela é formada por um RTV que saiu de uma multinacional, de um vendedor que conhecia muito bem a região, se tornam sócios, montam uma empresa muito focada em vendas, a gestão acaba vindo em segundo plano, e a tendência é que aquele vendedor que mais performa, que mais vende, com o passar do tempo e o crescimento dessa empresa, esse vendedor ele seja a melhor opção ou a opção mais indicada para assumir a gestão comercial da empresa. Por que que ainda nós temos esse perfil de movimento? De transformar um ótimo técnico, um ótimo vendedor em um gestor? E quais as consequências que a gente tem num movimento como esse? A consequência é essa: todas as vezes que você promove o seu melhor vendedor a um gestor comercial, normalmente você ganha um gerente ruim e perde um vendedor bom. Por quê? Importante que você entenda que alguém que foi promovido por conta das suas habilidades com vendas, é meio que intuitivo que de fato ele vai dobrar a aposta, que ele vai repetir aquilo. Se eu fui promovido pela minha habilidade com vendas, eu vou vender mais. E normalmente ele acaba incorrendo em 3 erros clássicos do vendedor que foi promovido a gestor. Primeiro, ele acha que, eu chamo de gerente assistente, que ele acha que ser gerente é ser, com respeito a todas as profissões, é ser a secretária da equipe de vendas. Ele acredita que ele está lá para resolver os problemas de vendas. Ele passa o dia todo correndo atrás de estoque, de limite de crédito de clientes, de entrega, essas coisas todas. Isso não é gerir equipe de vendas. Outra coisa que ele acha que ele é o gerente super vendedor. Se eu fui promovido por ser o melhor vendedor, então eu vou dobrar a aposta. O que ele faz? Esse super vendedor ele passa a querer atender as grandes contas. E esse, para mim, é o pior tipo de gestor que ocupa uma posição de vendas. Por quê? Primeiro, ele desmotiva a equipe de vendas, porque como ele assume as grandes contas, ele desmotiva a equipe de vendas a buscar uma formação e um crescimento para ascender essas grandes contas. Então isso acaba sendo um problema. Ele cria uma dependência da empresa, daqueles grandes clientes que ele atende, então tem uma dependência financeira, e ele também não se desenvolve. Por quê? Porque ele está tanto tempo gastando energia para atender aquelas grandes contas que ele não busca a formação necessária para gestor de equipe de vendas. Então ele prejudica o time, que não cresce e acaba saindo, às vezes sai para concorrência. Ele prejudica a empresa, que tem uma dependência de geração de receita só daqueles clientes que ele atende, e ele se prejudica porque ele não se desenvolve. É o gerente que eu falo que é o super vendedor. E aquele outro, esse que normalmente tem um ego muito aflorado, que ele acha que ser gerente tô aqui só para dar desconto, é o gerente de desconto. Ele sempre amarra as negociações, deixa para que a palavra final seja sempre dele. Pode, não pode, pratique essa margem. Isso normalmente é o fruto de uma empresa que não tem uma política comercial muito estruturada. Por quê? Aquela empresa, e isso aqui é um recado para você aí, se o seu vendedor te liga todos os dias pedindo desconto, está muito errado isso aí, você está falhando. Por quê? O vendedor deve sair de casa sabendo, para poder visitar os seus clientes, sabendo exatamente até onde eu posso chegar, qual é a política comercial da empresa. É assim que você cria uma política comercial, uma equipe de vendas, uma força de vendas, que ela consegue performar mais porque ela roda sozinha, ela sabe os limites, sabe o que ela precisa fazer. Então perceba que essas 3 coisas, que é ser secretária da sua equipe de vendas, ser o cara que dá desconto ou o cara que fecha as grandes contas, nada disso é gerir uma equipe comercial. E o papel de gestor comercial é como é que eu consigo, buscando a formação humana, o desenvolvimento e os melhores processos, fazer com que minha equipe chegue ao limite, que ela otimize a capacidade dela de geração de receitas. E se você está fazendo isso, não sobra tempo para vender. E esse ponto da característica de dar desconto, de estar ali para dar desconto, né, é até vai contra ao estilo de vendas que a gente tem dentro do agro. Vendas complexas. O trabalho está muito mais em outros aspectos do que propriamente trabalhar preço.
Isso qualquer um trabalha, né? Você tem uma tabela de preço e se o seu argumento for dar desconto, provavelmente não precisaria nem daquele gerente. Então, esse é um paradoxo, né? Concordo muito quando você fala que isso está totalmente errado. Esse gestor deveria estar trabalhando por outro lado. E aí, eu sei que você trabalha uma metodologia dentro de vendas complexas que eu acredito, pela experiência que a gente tem dentro do segmento, que não sei um percentual que eu vou chutar aqui, mas pouca gente tem essa teoria, tem essa formação e tem esse entendimento. Muita gente performa por causa de mercado, linha de produto, uma carteira já bem estabelecida, mas não necessariamente pelo conhecimento a respeito de vendas complexas. Isso que eu enxergo, Jarbas, é aquilo que você vê no mercado? Ou pelo menos a teoria de vendas complexas o pessoal sabe? Essa é uma grande circunstância, é importante a gente bater numa tecla. É o seguinte, a maioria das revendas, elas não produzem nada, elas só revendem aquilo que as empresas têm. Então, ela não tem nenhum diferencial do ponto de vista de produto. Então, num cenário onde que todo mundo vende as mesmas coisas, a única possibilidade de diferenciação que você pode ter na sua revenda é a sua força de vendas. E essa força de vendas, que é um diferencial, que realmente faz a diferença, que consegue fazer a empresa prosperar, que leva as empresas adiante, normalmente o que tem por detrás dela é uma capacidade de aplicar a metodologia para a venda complexa. E o que acontece? As poucas formações que existem ou que as pessoas buscam espontaneamente para a área de vendas é uma metodologia que foi desenhada para vendas simples, aquela que você faz no shopping ali, uma venda varejo, onde que normalmente envolve poucos valores. Primeiro importante, fechamento, né? Fechamento, superação de objeções. O trabalho é em cima de técnicas de fechamento. Exato. É importante primeiro diferenciar uma venda complexa de uma venda simples. A venda complexa, você sabe quando você está falando com uma venda complexa, que é o caso clássico do agro. Primeiro, é uma venda de alto valor, um ticket alto, com muito risco envolvido, e além disso a frequência de compra pode ser a uma vez por ano, dependendo da safra. Então normalmente o risco e o volume do valor envolvido representam uma venda complexa aqui. E a venda complexa ela impacta algumas características no processo do produtor na hora de comprar. Por exemplo, normalmente é uma venda que não adianta que você seja um vendedor brilhante, daquele showman na hora de fazer a exposição de vendas, porque quase sempre na venda complexa a decisão de compra não acontece na reunião de vendas, porque você se conecta com uma pessoa, só como uma decisão colegiada, mais pessoas participam, então vai acabar que aquela venda ela vai reverberar aquela exposição que você fez, aquilo vai ser passado para outra pessoa, para o dono da fazenda, para o dono da propriedade, ou para o diretor de compras, para o diretor comercial, para o próprio encarregado da fazenda, e a palavra final vai ser dele. Só que muitas das vezes você não consegue nem se conectar com esse cara, com esse produtor. Então é importante que você entenda que você pode ser brilhante de dar um show ali, só que aquilo ali por si só não é capaz de fazer essa venda. E os treinamentos para venda simples que o pessoal busca aí, ele é pautado normalmente em fechamento e em superação de objeções. Por que eu bato muito na tecla que o fechamento, que é amplamente ensinado, 90% de um curso de venda simples é lidar com situações de fechamento. E o fechamento, obrigatoriamente, é uma pressão que você coloca para que o produtor faça a compra. Só que é o seguinte, na venda complexa, se o seu produtor for pressionado e se ele ainda não estiver pronto para conduzir a negociação, ele simplesmente não fecha. Então não tem técnica de fechamento que faça. E o pior, nesse tipo de venda, ele não vai querer ser pressionado de novo. Por isso que eu digo que usar fechamento em venda complexa do agro, você perde a venda e perde o cliente. Por quê? Esse cara está me pressionando, ele está errando a mão. Na dúvida, e eu falo bastante que é impossível desconectar a venda do vendedor quando a gente fala do agro. Então, já que os produtos são iguais, se eu não gosto de determinado vendedor, eu não compro dele. Eu vou buscar na concorrência, às vezes até mais caro, mas só para evitar aquele vendedor. Então, vem um pacote completo. A figura, então, da pressão para que a venda complexa aconteça do agro ali, ela não funciona. Então, a gente percebe que buscar a formação na força de vendas e ter uma metodologia, e a melhor metodologia que existe é a Spin Selling. Spin Selling ela é entregue nas multinacionais no onboarding do novo profissional. Entrou ali, ele recebe o livro. Você vai ler outra história. Mas é por quê? Que a metodologia que ela foi concebida fruto de uma pesquisa de mais de 30 anos,
ouviu-se processos de vendas complexos no mundo todo para poder chegar que essa é a melhor forma. E chama-se SPIN, porque era baseado na identificação da situação do seu cliente, para entender qual que é o diagnóstico dele. Nessa situação você constata quais são os problemas dessa situação que ele tem, e aí chega na hora de você conseguir amplificar o problema do produtor, que é quando você mostra quais são as implicações. E as implicações eu costumo dizer que é como se elas fossem os sintomas da doença. Na verdade, quando a gente vai ao médico, por exemplo, fazendo essa metáfora aqui, você vai lá com a queixa da febre, da dor no corpo, do mal-estar. Só que aquilo não é o problema, aquilo é o sintoma, é a implicação. Normalmente tem uma infecção, uma inflamação por detrás daquilo ali. Então você vai lá, identifica qual é a situação. Dessa situação você identifica problemas, quais são as origens, você mostra quais são as implicações desses problemas, e aqui é a hora de você conseguir fazer a venda do ticket médio alto, que é o quê? Mostrar tudo o que ele perde ou deixa de ganhar por conta daquele problema, para só aí você desenhar um pacote de necessidade, um pacote de soluções baseado na necessidade. Então a premissa não é o seu portfólio de produtos, a premissa é qual é a necessidade do seu produtor. Você olha para as necessidades deles, necessidades essas que vão resolver o problema. Se eu resolvo o problema, eu cesso as implicações que são as queixas dele. Por isso que eu sou um grande crítico dos treinamentos técnicos comerciais e principalmente das convenções de vendas. Convenção de vendas ou treinamento feito pelo fornecedor da revenda, ele não vai ensinar a sua equipe a vender, ele vai ensinar a equipe a vender o produto dele. Perfeito. Então o seu técnico vai lá, participa da formação, ele recebe uma lavagem cerebral sobre todas aquelas características que aquele novo produto ou produto que está sendo lançado na empresa tem. E o que ele sai dali? Com perdão da expressão, pronto para vomitar tudo aquilo que ele absorveu para o produtor. Mas espera aí, será que é aquilo que o produtor precisa? Então, eu percebo esse problema que a gente tem na formação dos profissionais, e normalmente é o seguinte: a convenção de vendas ela vem muito bem alinhada. Faz a convenção de vendas, apresenta um novo produto, e aquele produto vem quase sempre lançado de uma campanha de vendas do fornecedor. E se lembre-se, o seu produtor, ele confia naquilo que recomenda o que é melhor para ele, e não aquilo que eu estou ganhando um bônus ou uma premiação por detrás. Então, esses treinamentos feitos por fornecedores podem se tornar um grande problema, porque ele não vai treinar para poder vender aquilo que o produto portfólio precisa, inteiro, vai vender aquilo que a empresa está treinando. Perfeito. Isso é um problema. Diogo, você conseguiu captar aí dentro dessa metodologia do Spin Selling que o Jarbas trouxe, o quanto é parecido ou o quanto disso você utiliza quando você vai lá pro distribuidor fazer a apresentação de resultado? A situação, o problema e as implicações. Você trabalha muito em cima disso. 100% em cima disso. O que faça as suas considerações. Eu queria que você colocasse o seguinte, né? Um ponto a respeito de tudo isso depois que o distribuidor vê esse bate-papo, ele vai estar tranquilo e consciente que ele precisa olhar para a equipe de vendas dele e procurar um treinamento, um aperfeiçoamento, uma melhora ou pelo menos uma reflexão, porque você consegue numa sentada demonstrar isso para ele, conscientizá-lo? Certo. Esse ponto é até muito importante, observando, né, as palavras aqui do Jarbas, e a gente vai fazendo uma correlação. Na verdade, técnicas de venda bem feitas, né, essa capacitação de vendas aplica em todas as áreas, né, não somente para o distribuidor. Eu acho que não somente o distribuidor, mas qualquer pessoa que tiver acesso a esse podcast aqui vai conseguir ter essa percepção, porque ficou muito claro. Isso eu falo até para a realidade da Agrocontar, como a gente falou. Não adianta eu tentar levar um pacote, né, de informações fechada para o cliente, que às vezes aquilo não é o que ele quer ouvir, não é a necessidade dele, às vezes não é a solução que ele precisa para o dia a dia. Então, a gente saber entender realmente, né, qual o momento que ele está passando, o perfil do cliente que está do outro lado, o nível de conhecimento dele com o demonstrativo, com os dados que eu estou levando, né? E até o nível dele de envolvimento com a revenda, com o agro, né? Com o contexto que ele está inserido, isso tudo determina o que eu vou ter que entregar para ele. Isso que me direciona para personalizar essa entrega, né? O que eu preciso de trabalhar com ele para desenvolver. Então, eu acho que utilizando dessas técnicas, que é o que a gente procura tentar levar, né? A gente, não sei se 100% a gente consegue, mas é o nosso intuito sempre, quando a gente consegue ter essa percepção
e ter a informação segura na mão, em uma reunião a gente consegue fazer com que o cara entenda. Perfeito. A gente consegue transcender para ele realmente a realidade, o que é preciso fazer, quais são os pontos de melhoria, né? Mesma técnica, para mim é a mesma coisa. O contexto que você trouxe aí do momento do cliente, o Jarbas me falava um pouco mais cedo sobre a questão de qual o perfil, ou melhor perfil, ou qual o melhor vendedor para um distribuidor de insumos. E o Jarbas me trouxe, só para te lembrar, que depende de qual a necessidade do distribuidor. Você comentava, né, se a empresa precisa abrir mercado, aquele vendedor que tem essas características mais alinhadas que é o melhor para aquele momento. Eu preciso performar mais dentro de uma linha de produtos, aquele vendedor que sabe mais dessa linha é quem vai performar e contribuir melhor com a empresa naquele momento. Como construir uma equipe de vendas que possa estar preparada para todo o contexto e para todas as intempéries que o agronegócio tem. Porque a tendência principalmente desse gestor que a gente está falando, de contratar pessoas que têm um perfil muito próximo ao dele, né? Ou que sejam, entre aspas, submissas a ele, né? Então existe, além de tudo, um desafio. Como construir equipes que façam frente a qualquer momento do mercado? Muito importante que vocês entendam que eu tenho que ter um perfil de equipe comercial muito alinhado com os objetivos, com o posicionamento da minha empresa. Grande parte do desgaste que existe entre o gestor comercial e os consultores que atendem, que fazem parte da carteira da força de vendas dele, está nesse desalinhamento. Nas minhas formações, eu separo uma parte específica para abordar uma questão de marketing, eu chamo que é marketing para agrônomos, para veterinários, para zootecnistas. Por quê? Porque eles têm que entender, porque quando você está lá naquele cliente, naquele produtor fazendo a visita, você é a ponta da lança, você é o executor de uma estratégia que te precede. Então é importante que a empresa que ela tenha um posicionamento, que ela saiba pelo que eu quero ser reconhecido no mercado. Pelos meus produtos. Você só consegue ser reconhecido ter como diferenciar os produtos se você tiver produtos exclusivos feitos por você. Se você é uma revenda, isso não funciona. Pelos meus serviços, pelas pessoas que estão comigo, é importante que fique muito claro como é que a empresa quer ser vista pelo mercado. E depois, no processo de recrutamento e seleção, ela precisa ter um time de profissionais extremamente alinhados com essa mentalidade. E eles têm que saber. Então não adianta que essa estratégia de negócio fique só na cabeça do dono ou do gestor comercial. Ele precisa disseminar essa forma, esse posicionamento de mercado, para que quando o produtor, que o seu consultor técnico de vendas esteja lá no produtor, ele tem que entender que ele é o executor de uma estratégia que me precede. Eu sou o porta-voz de um posicionamento de mercado da empresa que eu represento. Então tome muito cuidado com essa recomendação, com essa contratação baseada no conheço um cara, que é muito comum no agro. Aparece uma vaga, alguém fala, conheço um cara. Você conhece um cara que às vezes tinha até um bom resultado, uma boa performance de vendas. Só que ele tinha uma boa performance de vendas numa empresa que tinha determinado portfólio de produtos, determinado tipo de carteira de clientes, com determinado processo de vendas, com determinado posicionamento de mercado. E aí você traz esse cara que veio de uma outra empresa, com outro posicionamento, com outro portfólio, com outro perfil de clientes, chega aqui e parece que ele desaprendeu. Não, ele não desaprendeu, é só que ele está desalinhado com o seu posicionamento. Como é que é a maneira mais clara a gente poder entender isso aqui? Mais visível. É quando você tem uma empresa que tem como posicionamento vender serviço agregado, não só concentrar nos produtos, e aí você traz um vendedor que veio de uma empresa que tinha um posicionamento de disputa por preço. É aquele consultor, vê se você não ouve isso aqui, aspas, a empresa não dá condição, eu não consigo vender, eu estou fora do mercado. Ele repete isso o tempo todo. Por quê? Porque a maneira que ele tinha de entregar o resultado dele era sempre trabalhando com margens extremamente apertadas e vendendo no osso. Só que na sua empresa funciona de outra forma. Então esse alinhamento entre qual é o posicionamento da minha empresa, e ele precisa existir e ele precisa ser disseminado. E aí a minha capacidade de atrair e de reter profissionais que são capazes de entregar essa estratégia, de executá-la, é fundamental. Aí eu tenho uma empresa com uma equipe de vendas alinhado com o meu posicionamento de mercado, alinhado com os meus objetivos de negócio. E
até vem muito a calhar esse momento, né? A gente está falando desse momento de preparação. A gente fala um pouco dos desafios, né, por ano, cenários futuros. E assim, o mercado de distribuição especial, né, vai passar ainda por um novo agravante agora, que é uma reforma tributária que vai impactar diretamente. E só um ponto que eu acho que é importante, assim, que ainda vai, especialmente para a distribuição, vai ser atingida, né? Que, claro, hoje nós temos um cenário de cooperativas em algumas regiões, né, que são mais fortes. Isso já é um desafio. A cooperativa tem seus desafios, para a distribuição também nós estamos falando de um perfil, né? Um perfil de vendedor que eu tenho que ter na região para atender. E vem um novo desafio pela frente, aí, que com a reforma tributária, as cooperativas permanecerão isentas de imposto. E a distribuição não, porque os atos cooperados, dentro da reforma, continuam isentos. E a distribuição não. Então, cada vez mais, isso já significa o quê, né? Na prática? Teoricamente, a cooperativa vai ter um preço mais atrativo que o meu. Porém, acho que o que vai fazer diferença daqui para frente é bem o que você acabou de dizer. Né? O que eu quero entregar para o meu cliente? Eu estou entendendo a necessidade dele, eu vou entregar de fato um serviço para ele de consultoria, de realmente resolver o problema, porque isso vai fazer diferença, porque só o preço a preço, a distribuição já vai começar a ficar difícil. Vai ficar difícil. Jabas, em quanto tempo, eu vou fazer duas frentes aqui agora, tá? Em quanto tempo é possível mudar o cenário de uma equipe de vendas dentro de um distribuidor de insumos? Em quanto tempo é possível evoluir o time de vendas de um distribuidor? Muito importante começar principalmente com o diagnóstico de qual é o perfil comportamental do time que nós temos. Eu tenho um modelo de competências do vendedor do agro, onde que é um trabalho bem de autodiagnóstico, dividido entre 4 frentes de conhecimento, habilidades, as habilidades e as outras características que esse profissional tem. E você identifica, dentro desse perfil da minha equipe de vendas, quem tem as competências relacionadas ao ser humano ali, as outras características que eu falo e as habilidades, aquilo que ele é capaz de fazer. São os drives que já vêm instalados naquela pessoa. Quem não tem aquele perfil precisa ser trocado, isso é um fato. Depois que você faz esses ajustes, recruta, seleciona, atrai as pessoas que têm um fit, que tem uma adesão com a maneira de trabalhar da empresa e o que ela precisa de um profissional de vendas do agro, é hora de treiná-las. Então você consegue, depois de recrutar, formar o time aqui e fazer os treinamentos necessários. E a parte boa que se você contratar um bom treinamento, e aqui eu faço uma legislando em causa própria, que é um foco muito grande dos cursos da Academia do RTB, que sejam 100% práticos. Ele treina hoje e amanhã, na próxima visita do cliente, ele já consegue colocar aquilo em prática. Ele já consegue ter uma performance de vendas muito melhor. Então é rápido para que você consiga fazer isso aqui. Diogo, em quanto tempo você, enquanto responsável pelo time de implantação e transição da Agrocontar, em quanto tempo a contabilidade consegue demonstrar a realidade desse novo cliente? Sim. Hoje nós temos um desafio sempre para encurtar esse prazo, né? Porque a gente sabe que a informação, né, clara, né, e o proprietário da empresa, o gestor da empresa com a visão correta do negócio, quanto mais rápido ele souber, mais rápido ele vai tomar decisões assertivas. Né? Hoje, nosso tempo médio é em torno de 4 meses. A gente fala que a gente trabalha numa perspectiva de 3 a 6 meses para poder conscientizar, né, e fazer... Começando, porque a gente começa com um trabalho lá atrás, né? Não só de conscientização, mas de levantamento de dados, diagnóstico primeiro, para depois conseguir conscientizar. Mas esse processo como um todo, hoje com 4 meses a gente tem conseguido atingir isso e deixar alinhado, né? O que realmente é realidade com a perspectiva e os rumos que a empresa tem que tomar. O que eu vejo o que a gente precisa gerar é motivação no mercado, para entender que às vezes o que está atrapalhando ou que está travando o processo de evolução da empresa dele, tanto quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de contabilidade, é muito mais a atitude dele em fazer uma autorreflexão, de olhar para dentro e de buscar boas alternativas para solucionar esses problemas, né? Eu vejo que a complexidade do mercado agro, isso é muito claro para todo mundo que vive dentro dele. Para o distribuidor de insumos, isso é ainda mais forte em virtude do processo de consolidação de mercado, aumento de concorrência. Aí vem reforma tributária para deixar a coisa um pouco mais quente, mais gostosinho, né? Então o que a gente vê falta um pouquinho do mercado como um todo olhar para dentro e falar, cara, estou bem. O Diogo, a nossa solução de contabilidade, ela, dentro dela a gente entrega, né,
um comparativo de mercado, né? Ali, nesse momento, ele consegue até ter um parâmetro, se eu estou bem ou não estou bem, né? Que seria como quantificar e isso traçar um novo cenário para ele, mas nem todo mundo tem isso. Então eu vejo que as soluções que o Jarbas tem na empresa dele e o que a gente tem na Agrocontar mudam o cenário, mudam a vida do distribuidor, muda a vida da empresa do agronegócio. O que a gente precisa aí é uma autorreflexão, olhar para dentro e buscar alternativas que realmente mudam o cenário da empresa. E aí, mais cedo a gente estava falando, né, Jarbas, parar com soluções milagrosas que não existem. A gente precisa, exatamente, viver o processo de evolução, que logicamente, esses 4 meses que o Jarbas se propõe a fazer o trabalho de consultoria, os 4 meses do Diogo, não vão ser meses normais, né? Vão ser meses intensos, mas que seguramente depois eleva o nível de gestão, eleva o nível de performance da empresa como um todo. Daqui a 4 meses você gostaria de ter começado hoje. Perfeito. É isso. Perfeito. Exatamente. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Esse é o nosso 2º episódio, onde a gente busca história, conversa com personagens que fazem a diferença dentro do nosso agronegócio. Hoje, como eu falei no início, muito especial para receber meu ex-colega, agora colega de mercado, Jarbas Menezes, que um dia já foi OJ, né? E meu irmão Diogo, meu sócio, meu companheiro, obrigado aí pela presença de vocês, pela visita ao Jarbas aqui na nossa empresa. E para não ficar essa dúvida aí do que é o J, né? Lá atrás. Apelido carinhoso. É um apelido carinhoso, né? Da época de faculdade, depois você ainda ficou com esse apelido ainda um tempo, agora o Jarbas Menezes, que eu acho que o Jarbas Menezes é o seu arroba. Instagram, né? Isso, o Jarbas Menezes. Bacana. Eu acompanho muito conteúdo, muito rico, parabéns pelo trabalho, pela evolução, e para quem tem interesse em evoluir dentro do agro e dentro de vendas, ótimo perfil para seguir e uma espetacular alternativa de treinamento e consultoria dentro do nosso segmento. Diogo? Maravilha. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jarbas, aí pela compartilhar essas informações com a gente, esse conhecimento tão rico. Tenho certeza, né, que seguindo firme com esse propósito, né, focado, né, em apoiar o agronegócio, a gente vai conseguir esse mercado fazer com que esse mercado que é tão importante para o Brasil, né, desenvolver, profissionalizar cada vez mais e trazer ainda mais resultados, né, com uma forma mais consistente, segura, né, para todos. Perfeito. Um grande abraço e até a próxima.